Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memorize Já. Meu nome é Teles Mdu e para o vídeo de hoje trago aqui a expressão analítica de uma função quadrática. Para determinar a expressão analítica de uma função quadrática nós podemos usar várias fórmulas, mas para este vídeo eu trago aqui duas fórmulas que podem nos ajudar a achar a expressão analítica de uma função quadrática. A primeira fórmula é esta, em que determinas a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os zeros da função e um ponto da função. Temos aqui raízes que são zeros da função, que seriam raízes da equação da mesma função, e também é necessário conhecer um ponto da função. Para determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os zeros da função e um ponto da função, usamos esta fórmula, onde diz que a expressão analítica vai ser dada por a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são zeros da função, ou seja, raízes da equação. E é necessário conhecer também um ponto. O a é só mais um parâmetro que temos que determinar o seu valor. Já que é necessário conhecer zeros da função e um ponto, o que seria zero da função? Zero da função nada mais nada menos que o ponto em que o gráfico interseta o eixo do x. Por exemplo, este gráfico aqui é o gráfico de uma função quadrática. Podemos ver que é o gráfico de uma função quadrática, uma vez que temos aqui uma parábola. Então, quais seriam os zeros da função? Como já disse, zeros da função são pontos em que o gráfico interseta o eixo do x, ou seja, toca o eixo do x. E este gráfico interseta o eixo do x deste ponto e neste ponto. Então, estes são os zeros da função. Estamos a falar de x igual a menos 1 e do ponto x igual a 3. Estes são os zeros da função, pontos em que o gráfico interseta o eixo do x. E é necessário também conhecer um ponto da função. Neste gráfico nós podemos tirar vários pontos, uma vez que parte de menos infinito vai até mais infinito, o que significa que teremos aqui uma infinidade de pontos, mas nós só precisamos de apenas um único ponto. Então poderíamos tirar aqui um ponto, por exemplo, quando x é 0, o y é 3, então é um ponto. Colocaríamos aqui um ponto, quando x é 0, o y é 3, é um ponto. Na verdade poderíamos tirar mais pontos, por exemplo, quando x é 1, o y é 4, é mais um ponto. Quando x é 3, o y é 0, é mais um ponto. Poderíamos tirar aqui vários pontos, mas nós só queremos apenas um único ponto. E é este ponto que vai nos ajudar a determinar a expressão analítica de uma função quadrática. Eu trago aqui este gráfico, que é gráfico de uma função quadrática. É uma função que já foi representada graficamente e a ideia aqui é determinar a expressão analítica da mesma. Vamos ver que é possível extrair aqui os zeros da função e um ponto da função. Então vamos usar a fórmula que nos ajuda a determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os zeros da função e um ponto da função, que é esta, que diz que a função quadrática vai ser dada por a vezes o x menos x1, onde o x1 temos aqui também o x2, ok? Onde o x1 e o x2 são os zeros da função e o a é um parâmetro que temos de determinar o seu valor, ok? Agora temos aqui este eixo do x e este eixo dos y, ok? Agora vamos extrair aqui zeros da função. Como já disse, zeros da função são pontos em que o gráfico interseta o eixo do x. Estamos a falar deste ponto e deste ponto. Então seria o x igual a menos 1, ok? Este vai ser o nosso x1 e o x2 vai ser igual a este ponto, que é o 3. E também é necessário conhecer um ponto da função. Por exemplo, nesta função ou neste gráfico, quando x é 0, o y é menos 3. Então vamos usar este ponto. Quando x é 0, o y é menos 3, ok? Já temos aqui os zeros da função e um ponto. Então aqui a ideia é determinar a expressão analítica da função, usando esta forma, que diz que o y vai ser igual a vezes o x menos o x1. O x1 é menos 1, então vamos colocar aqui o valor de x1, que é o menos 1, ok? Depois vezes x menos o x2 e o x2 é 3, então vamos colocar aqui 3. E temos aqui então y vai ser igual, ok, a vezes x menos com menos dá mais, fica mais 1, ok? Depois vezes x menos 3. Agora
aqui extraímos um ponto. Quando x é 0, o y é menos 3. Então, no lugar de x, vamos colocar 0. No lugar de y, vamos colocar menos 3. Temos aqui y, então, vamos colocar menos 3. Porque o y aqui é menos 3, vai ser igual a vezes. No lugar de x é 0. Então, vamos colocar aqui 0 mais 1, ok? Depois, temos aqui de novo 0 menos 3. Agora vamos, 0 mais 1, isso dá 1. Depois temos aqui 0 menos 3, isso dá menos 3. 1 vezes menos 3, isso dá menos 3. A vezes menos 3, isso dá menos 3A. Então teremos aqui menos 3, vai ser igual a menos 3A. Ok? E agora a ideia é isolar o A. E o A então vai ser igual a menos 3 sobre menos 3. E isto é igual a 1. Ok? Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Agora já temos o valor do parâmetro A. Agora voltamos à nossa expressão de cima, esta, que é o y vai ser dado por, já temos o valor de A, ok? Vamos colocar aqui 1 vezes x menos o x1, onde o x1 é menos 1, então menos com menos passa a ser mais, ficamos aqui com mais 1, ok? Depois vezes o que? O x menos x2, x2 é 3, então ficamos aqui com menos 3. E desta forma ficamos aqui com 1 vezes essa expressão que dá essa expressão. Então teremos aqui y vai ser dado por x mais 1, ok? Vezes x menos 3. E agora ficamos com a multiplicação dessas duas expressões, onde para multiplicar essas duas expressões é só levar este número, ou seja, é só levar este termo, multiplicar com este, e este termo multiplicar com este, depois este termo multiplicar com este, e por fim este termo multiplicar com este. Ficamos desse jeito com y igual a x vezes x, isso dá x ao quadrado, depois temos aqui x vezes menos 3, isso dá menos 3x, depois ficamos aqui com 1 vezes x, isso dá mais x, e por fim temos aqui 1 vezes menos 3, isso dá menos 3, ok? Agora vamos fazer essa operação. Ficamos aqui com x ao quadrado, menos 3x, mais x, isso dá menos 2x. Depois menos 3. E esta será a expressão analítica desta função que foi representada aqui graficamente. Então, esta é a expressão analítica desta função que foi representada graficamente. É desta forma que poderíamos achar ou determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os zeros da função e um ponto da função. É muito simples, é só seguir esses passos que usamos aqui para determinar a expressão analítica desta função. Agora vamos à determinação da expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os vértices e um ponto da função. Para determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os zeros da função e um vértice, usamos esta expressão que diz que a expressão analítica vai ser dada por a vezes x menos x vértice quadrado mais y vértice, ok? Onde o a é mais um valor, ou seja, é mais um parâmetro que temos de determinar o seu valor. E o x vértice e o y vértice são coordenadas do vértice. Falando em vértices, o que seria vértice? Imagine que temos aqui uma parábola, ok? Duas parábolas, né? Uma voltada para cima e outra para baixo. Vértice é exatamente neste ponto mais baixo ou neste ponto mais alto, ok? Então, para esta função que foi representada aqui graficamente, vamos identificar o vértice. O vértice é exatamente neste ponto mais alto, ok? E agora, quais são as coordenadas do vértice? Aqui, estamos aqui no vértice. Qual é o valor de x? É 1, então isso vai ser no x vértice. E quando estamos no vértice, qual é o valor de y? É 4, então este vai ser o nosso y vértice. E é necessário conhecer um ponto. Então, nesta função nós podemos tirar vários pontos, mas só queremos um ponto. Então, qual seria esse ponto? Por exemplo, quando x é 0, o y é 3. Então, é mais um ponto, só queremos um ponto. Quando x é 0, y é 3. Quando x é 1, y é 4. Quando x é 3, y é 0. Na verdade, tiraríamos aqui vários pontos nesta função, porque ela parte de menos infinito, vai até mais infinito, que significa que teremos aqui uma infinidade de pontos. Mas só queremos apenas um ponto e conhecer as coordenadas do vértice.
Agora, tenho aqui esta função, ok, que foi representada aqui graficamente, e a ideia é determinar a expressão analítica da mesma. Temos aqui eixo do x, este é o eixo dos y, ok? Como podemos ver aqui, não temos zeros da função, isso porque o gráfico não toca o eixo do x, e de certa forma isso nos leva a concluir que não poderíamos usar aquela fórmula que nos ajuda a determinar a expressão analítica conhecendo os zeros da função e um ponto da função. Só podemos usar a fórmula que nos ajuda a determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os vértices e um ponto. Agora, lembrando que a fórmula é esta. A fórmula que nos ajuda a determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os vértices e um ponto da função é esta. E diz que o A, ou seja, a expressão analítica vai ser igual a A vezes x menos x vértice, ok? Ao quadrado mais o y vértice. Agora, vamos identificar o vértice nesta função, ou seja, nesta parábola. O vértice é exatamente neste ponto mais baixo. E agora, estando aqui no vértice, qual é o valor de x? Quando estamos no vértice, o valor de x é 2. Então, teremos aqui x vértice igual a 2. E quando estamos no vértice, o valor de y é 1. Então, este vai ser o nosso y vértice, 1. E é necessário conhecer um ponto da função. Por exemplo, nesta função, quando x é 0, y é 3. Então, vamos colocar aqui, quando x é 0, y é 3. Já temos aqui as coordenadas do vértice e um ponto. Então, podemos usar esta expressão que nos ajuda a determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os vértices e um ponto. Onde teremos aqui y vai ser igual a vezes x menos o x vértice. O x vértice é 2, então ficamos aqui com 2 ao quadrado, depois mais o y vértice é 1, então vamos colocar aqui 1. Veja que tiramos aqui um ponto, quando x é 0, y é 3, então vamos colocar aqui, no lugar de y vamos colocar 3, no lugar de x vamos colocar 0. Então temos aqui o y, que significa que vamos colocar 3 igual a vezes, no lugar de x é 0, vamos colocar aqui 0, menos 2, ok, ao quadrado mais 1. Então ficamos aqui com 3 igual a 0 menos 2, ok, 0 menos 2, isso dá menos 2 ao quadrado, isso dá 4, positivo, depois mais 1. E desta forma ficaríamos então com A, ou seja, 4A vai ser igual a 3, né? E o 1 passa por outro membro, muda de sinal, então ficamos aqui com menos 1, ok? E desta forma ficamos com A igual a 3 menos 1, isso dá 2 sobre o 4. O que significa que o valor de A é igual a 1 sobre 2, ok? Temos aqui 1 sobre 2. Agora, já temos o valor de A, voltamos a esta expressão. Ficamos com y vai ser igual a 1 sobre 2, que é o valor de A, vezes o x menos o x vértice é 2, então colocamos aqui 2, ok? Ao quadrado, depois mais o y vértice é 1, então vamos colocar aqui 1. Isto vai ser igual a 1 sobre 2, ok? Desenvolvendo essa expressão, temos aqui x menos 2, ok? Menos 2 ao quadrado, isso aqui não inteiro. X menos 2 vezes x menos 2. E para multiplicar essas duas expressões é só levar este termo, multiplicar com este, depois este com este, depois este com este, e por fim este com este, ok? Agora vamos desenvolver este termo, ou seja, vamos multiplicar essas duas expressões. Ficamos aqui com x vezes x, isso dá x ao quadrado. Depois temos aqui x vezes menos 2, isso dá menos 2x. Depois temos aqui menos 2 vezes x, isso dá menos 2x. E por fim temos aqui menos 2 vezes menos 2, isso dá mais 4, ok? E desta forma concluiríamos que isso dá x ao quadrado, menos 2x vezes mais menos 2x, isso dá menos 4x, mais 4. Então aqui vamos colocar aqui, vamos colocar x ao quadrado menos 4x mais 4, depois mais 1. Agora temos 1 sobre 2 que está a multiplicar toda essa expressão. Podemos distribuir, ficamos aqui com y igual a
isto vezes isto, ou seja, 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, isso dá x ao quadrado sobre 2. Depois ficamos aqui com 1 sobre 2 vezes menos 4x, isso dá menos 2x. Depois temos aqui 1 sobre 2 vezes mais 4, isso dá mais 2. Depois mais 1, este 1. E dessa forma ficamos com y igual a x ao quadrado sobre 2, ok? Menos 2x, mais 2 mais 1, isso dá mais 3. Mais 3. E esta é a expressão analítica desta função que foi representada aqui graficamente. É desta forma que poderíamos determinar a expressão analítica de uma função quadrática conhecendo os vértices e um ponto da função. Então, chegamos ao fim da aula, espero que tenha gostado, deixe like, subscreva-se ao canal e espero por mais vídeos como este.